Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Carol Katz. Se você gosta de gato, tá pensando em adotar um ou comprar um gatinho, assiste esse vídeo que você vai gostar. Gente, nesse vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o enxoval do gato. Aquilo que é básico para você ter na sua casa, o que você tem que oferecer para ele assim que ele chegar. Antes da gente começar, lembra de curtir esse vídeo, compartilhar, ativa as notificações aí embaixo, tudo bem? Para você receber todo o nosso conteúdo atualizado, tudo que você precisa saber a respeito dos gatos. Quando você leva um gatinho para casa, o que a gente pensa? Precisa oferecer água, comida e caixa de areia. Graças a Deus, nossos gatinhos são evoluídos e usam caixas de areia. Mas como é que a gente vai fazer esse ambiente ideal para o nosso gato? Quando a gente fala de alimentação, lembrem que ração tem que ser para gato, nunca para um outro tipo de animal. Se eu tenho uma ração específica para o meu gato, eu tenho um balanceamento adequado para essa espécie. Então, tudo que o meu gatinho precisa em termos de nutriente, de balanceamento, está ali nessa ração. A gente tem que lembrar que o nosso gatinho, lá no ambiente original, ficava num deserto, com pouca disponibilidade de água, se alimentava várias vezes ao dia, caçando pequenas presas. Se o nosso gatinho se alimenta de uma presa inteira, ele está adquirindo bastante água, já que ele não bebe tanta água por conta, porque o ambiente era desértico, então não tem água disponível em grande quantidade. Quando a gente montar o esquema da nossa casa para o nosso gato, a gente precisa lembrar disso. Então a gente vai oferecer a ração seca, esse alimento que é mais prático, que é balanceado, só que a gente precisa colocar o sachê. Existe muita discussão a respeito disso, que sachê faz mal, tem muito sal. O veterinário falou que não é para dar o sachê ou uma marca mais barata porque tem muito sal e o meu gato vai ter problema renal. A gente precisa pensar o contrário. Quando eu coloco mais água nessa alimentação, eu estou protegendo esse rim, eu não estou fazendo mal para ele. Então, os sachês são muito importantes, a gente precisa colocar isso na rotina do nosso gatinho. Se você tem um gatinho filhote, se você acabou de adotar ou comprar um filhotinho, melhor ainda, porque é a melhor fase para você iniciar esse animalzinho nesse tipo de alimentação. Quando a gente tem um animal adulto que nunca comeu sachê na infância, talvez a gente tenha mais dificuldade de acostumar esse gato a comer sachê, porque ele não se habituou com a textura, ele só comia a ração seca. Então a gente pode sim ter um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente tem que tentar de alguma forma oferecer de repente aquecido, tentar outras marcas. A gente precisa testar ou texturas mesmo para ver se esse animal, mesmo não estando habituado, vai começar a aceitar esse tipo de alimentação. De qualquer forma, se a gente tem ali o filhotinho, todas as possibilidades estão nas nossas mãos. Então comece a oferecer para o seu gatinho filhote tudo aquilo que você quer que ele mantenha como hábito no futuro. Coloque o sachê nessa alimentação. Então tá, Carol, eu vou deixar a ração seca disponível. A gente precisa pensar que o ideal seria nós oferecermos várias porções pequenas ao longo do dia, porque seria o natural do nosso gatinho, se alimentar várias vezes de pouquinho em pouquinho. No caso, o gato natural caçaria mais de uma vez ao dia pequenas presas. Se por acaso a gente não tem disponibilidade de oferecer alimentação nesse formato e você precisa deixar a ração seca disponível para ele, lembre sempre de quantidade. Mesmo que a gente ofereça várias vezes ao dia, precisamos pensar em quantidade. Então sempre veja no saco da ração que você comprou, naquele fabricante, cada marca vai ter o seu tipo de recomendação, sempre olhe a tabelinha que vem atrás dessa embalagem. Quanto o meu gatinho precisa comer por dia?
Essa quantidade diária é que precisa ser dividida em várias porções. Ou se você não tem como, né? Se você precisa deixar disponível para ele, deixe disponível somente essa quantidade. Por que a gente tem que pensar nessa recomendação? Porque a gente tem que pensar no peso do nosso gatinho. Se ele se alimentar além do que ele precisa, é a mesma coisa pra gente. Vai ganhar peso, vai ter sobrepeso, e não é isso que a gente quer. Então precisamos sim pensar em quantidades e em atividade. Usar a alimentação como uma forma de interagir com o nosso gatinho, brincar com ele e depois dessa brincadeira oferecer alimentação como uma recompensa, é muito legal. A gente vai conversar bastante sobre rotina de gato, sobre as brincadeiras, sobre os exercícios que a gente precisa estimular nesse animal em casa. E a gente vai ver que usar o alimento nessas brincadeiras, nessa interação, é muito legal. Mas eu entendo que às vezes pela rotina você talvez não consiga fazer isso várias vezes ao dia porque você vai ficar fora de casa. Tudo bem, deixa a ração seca para ele e você pode usar o sachê nessas interações. Até porque o sachê não pode ficar ali disponível, gente. Precisa oferecer, o animal comeu, depois a gente retira o que sobrou, tudo bem? Não é legal deixar sachê parado ali, porque por conta de contaminação ele vai ressecar e o seu gatinho não vai querer comer. Legal, pensamos em alimentação, então lembra da quantidade, ração seca é bacana em termos de balanceamento, mas não só a ração seca, precisamos adicionar líquido nessa alimentação. Falando nisso, a gente pensa em água. Água sempre fresca, sempre disponível. Você pode testar tipos diferentes de potinhos. Às vezes o gatinho gosta mais de um pote de porcelana, às vezes ele aceita um pote plástico, de metal. Cada gato vai ter a sua preferência. O que seria o básico para todos os gatos? Deixa esse potinho. O ideal é que ele não seja muito fundo, né? Lembra que gato não gosta de ficar batendo o bigodinho na lateral dos potes. Então, se ele tiver que colocar o rostinho dentro do pote muito fundo e esse bigodinho ficar batendo na lateral do pote, isso traz um incômodo e talvez o seu animal não queira utilizar aquele frasco, tudo bem? Por que isso? As vibriças do gato são pelos sensoriais. Então, com esses bigodes que a gente chama, eles conseguem sentir o meio, sentir o redor, vibração, tudo que eles precisam em termos de sensação, inclusive na hora da caça, né? Como é que ele sente ali se a presa dele ainda está se mexendo ou não? Por conta desses pelos sensoriais. Então, se esse animal precisa encostar esses pelos na borda do potinho para se alimentar ou para beber água, isso pode ser desconfortável. Deixe então potes que não sejam tão fundos, a água pode ficar num nível mais alto para que seja confortável para ele beber. Sempre espalhe mais potes ao longo da casa. Fonte também é muito legal, gente. Sabe aquele gatinho que só bebe água da torneira e que você acha lindo? Ai, Carol, quando eu chego em casa ele vem pedir para beber água, eu preciso abrir a torneira para ele beber. Não é o ideal a gente manter esse hábito. Por quê? Imagina só, se você não fica em casa o dia todo, não tem uma outra pessoa, provavelmente esse gato vai ficar esperando alguém chegar para abrir a torneira para ele beber água. Isso diminui muito essa ingestão. Então, não é legal a gente manter esse hábito no nosso gatinho. Ah, é fofinho, tudo bem, mas não vamos manter. O que você pode utilizar são as fontes que imitam torneiras. Tem vários tipos de fonte. E aí, o ideal é testar. Mostra para o seu gatinho alguns tipos e vê qual ele se interessa mais. O que você descobrir que vai ser do gosto do seu animal, você mantém em casa. É muito legal, gente. Vocês vão ver que a hora que ele passa por ali, ele acaba parando para beber água. Ter mais potes espalhados em casa também faz com que cada vez que o seu animalzinho passe
por essas regiões, ele tenha uma tendência a passar por ali e beber um pouco de água. Olha só quanto líquido a mais a gente está colocando na rotina desse nosso animal, que naturalmente não beberia tanta água por conta. Então eu coloquei o sachê, eu coloquei mais potes com água fresca, potes que sejam confortáveis para o meu gatinho beber água, coloquei fonte. Nossa, não tem nem comparação. Que mais? Quando a gente fala do enxoval do gato, caixa de areia, que ajuda muito, não é? Na questão de higiene, quando a gente compara aí com os nossos cachorrinhos. Legal, caixa de areia. Todo gatinho já nasce sabendo enterrar as suas fezes e a sua urina. Ou a não enterrar. Lembra que a gente conversou? Gatinhos são territorialistas. Para ele determinar um território, ele pode utilizar marcações e para marcar ele se utiliza de fezes e urina também. Então a gente precisa lembrar dessa questão, é muito importante, até para a gente resolver alguns problemas que eventualmente a gente possa ter nessa rotina. Caixa de areia tem também diversos tipos. Eu tenho caixa de areia grande, pequena, alta, baixa, aberta, fechada. Qual será que o seu gato vai gostar mais? Não sei, não é receita de bolo. A gente precisa testar. A palavra de ordem para o felino é testar. A gente precisa sempre procurar, né, oferecer para ele aquilo que ele mais gosta, que ele mais se adaptou. Não adianta a gente ficar insistindo. De repente o seu gatinho não gostou de uma caixa de areia fechada, por exemplo. Não insista para que ele se acostume a utilizar esse tipo de utensílio. Ofereça para ele a caixa no formato que ele gosta. A gente precisa incentivar que ele faça tudo o que seja necessário. Então, que ele coma adequadamente, que ele beba água adequadamente e que ele elimine os dejetos dele também de forma adequada. Então, vamos utilizar aquilo que o nosso gato gosta. Combinado? Legal. Então, pensei na caixa de areia, testei, vi que o meu gato gosta da caixa aberta, um pouquinho mais alta, também é mais conveniente para mim, porque ele não faz tanta sujeira. É bacana a gente aliar a nossa conveniência, né? O que é mais fácil para a gente com o gosto do nosso gato. É bom para todo mundo. E o substrato que a gente coloca na caixa de areia? Tem areia de grão mais grosso, mais fino, sílica, granulado de madeira. Tem uma série de produtos com cheiro, sem cheiro, que você também precisa se adaptar, ver o que é melhor para você e o que o seu gato vai gostar mais de utilizar. Uma regrinha aqui é básica, independente do produto que você use. Quantas caixas de areia eu preciso ter? Isso vai depender da quantidade de animais que a gente tem em casa. Como eu faço essa continha? É uma caixa de areia para cada gato e mais uma. Então, por exemplo, eu tenho 3 gatos. Na minha casa são 4 caixas de areia. E aí você faz essa conta básica. Se você tem um gato, 2 caixas. 2 gatos, 3 caixas. Assim por diante. Eu sei que às vezes, né, as pessoas têm muitos gatos e não necessariamente elas vão conseguir comportar a quantidade de caixas que é o recomendado por nós especialistas. Tudo bem, então a gente precisa avaliar a situação. Talvez você tenha um número menor de caixas, mas a gente precisa adequar os ambientes. Não é recomendado que você deixe todas as caixas juntas num mesmo cômodo. Lembra sempre do território, lembra sempre da marcação. E para o seu gato, sentir o cheiro dele naquele ambiente é um conforto, faz parte da marcação do território. Então, se a gente consegue espalhar essas caixas ao longo dos cômodos, colocar as caixas de areia nesses locais que o seu gato mais gosta de ficar, pode trazer uma situação ideal para você. Vai trazer conforto para esse gato. Isso a gente vai conversar bastante também, gente. A questão do ambiente, o enriquecimento ambiental, mas só para vocês já irem pensando nisso, irem analisando como é que está sendo aí
a disposição dos utensílios do seu gatinho na sua casa. O ideal é que você planeje tudo isso antes de trazer o gato, mas às vezes acontece. A gente se deparou com um gatinho, adotou, ou você comprou um gatinho sem ter pensado nisso antes. Tudo bem, sem desespero, a gente vai tentar ir adequando, ir refletindo e deixando a situação o mais confortável possível. Legal! Já coloquei as caixas, estão todas distribuídas do jeito que você falou, não tá tudo junto, tá tudo certinho. E aí, de repente, o meu gato parou de usar a caixa de areia. E agora? O que eu faço? A gente precisa sempre analisar esses sinais de alerta. Então, se é natural do gato procurar a caixa de areia para defecar e urinar, se ele está fazendo fora, a gente precisa pensar em algumas questões. Se você não mudou nada, você continua com a mesma caixa, com o mesmo substrato que o seu gatinho sempre usou e de repente ele parou de usar, a gente tem que pensar, será que ele está com algum probleminha clínico, alguma infecção, alguma coisa nesse sentido? Procure o veterinário. É ideal a gente fazer um check-up, fazer alguns exames para saber se está tudo bem. Ou então, questões comportamentais. Será que mudou alguma coisa da rotina, do ambiente? Não necessariamente a caixa de areia em si, mas será que alguma coisa mudou ali que fez com que o meu gato começasse a marcar, por exemplo? Então a gente sempre tem que pensar nessas questões. E se você mudou a caixa, se você mudou de lugar, mudou o substrato, aí pode ser realmente só esse ponto mesmo que esteja incomodando o seu animal. É um pouquinho mais fácil da gente testar. Volta ao que você fazia antes e vê se ele volta à rotina. Uma coisa legal da gente lembrar, pessoal, é a questão de textura. Gato gosta muito de textura, então tem que ser confortável para ele entrar na caixa de areia, sair da caixa de areia. Às vezes ele não gosta muito de determinado substrato porque a textura não é agradável para as patinhas. Então pense nisso, isso também é uma dica, isso também ajuda a pensar no que seria ideal para vocês. Legal, já tenho tudo para o meu gatinho. A alimentação já está adequada, água em todos os lugares da casa, fonte, sachê, meu gato adora sachê, ótimo. Caixa de areia em ordem? Muito bem. O que mais a gente precisa pensar? Tela. Não podemos esquecer da segurança do nosso gato. Independente se você mora em casa, se você mora em apartamento, da altura desse apartamento, precisamos telar os nossos ambientes. Portas, janelas, qualquer fresta que você tiver que o seu gato possa passar, precisa ficar telado. Ah, Carol, fala sério. Eu moro numa casa, como é que eu vou telar minha casa? É possível. Existem empresas que são especializadas nesse serviço. A gente consegue pensar, né? A gente consegue planejar de uma forma, de novo, que seja conveniente para você e que deixe o seu gato protegido dentro de casa. A gente pode usar porta de tela, se a gente precisa deixar, né, a porta aberta e essa porta não é vazada, a gente coloca uma segunda porta de tela, por exemplo. Janelas, sempre é possível. Existem telas móveis, não necessariamente você precisa ter uma grade na janela para colocar essa tela. Peça ajuda de uma empresa mesmo, de um especialista, porque ele vai te dar soluções. É natural do gato ter um território, andar por esse território, fazer marcações, que isso é o confortável para ele. Só que a gente não pode esquecer que hoje o nosso modelo de vida é diferente. Vivemos numa sociedade e precisamos ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos. Sem falar na posse responsável. Se o gatinho é seu, você é responsável por cuidar desse animal. Alimentação, limpar a sujeirinha dele e mantê-lo seguro com você. Além disso, a gente fala de questões de saúde. Isso é estatística, gente. Gatos que ficam somente domiciliados vivem mais, têm uma expectativa de vida muito maior,
porque esses animais correm menos riscos de contrair doença, porque brigaram na rua, de se reproduzir de forma descontrolada. Por mais que a gente indique que a gente castre os nossos gatos, sejam machos ou fêmeas, às vezes ele está numa fase ali, né, um filhotinho, ainda não foi castrado, você vai deixar ele sair, ele já vai começar com esses comportamentos. Então, não queremos reprodução descontrolada, não queremos brigas e transmissão de doenças e acidentes. O seu gato pode cair, por mais que ele tenha adaptações para andar em lugares mais altos, em árvores, ele adora ficar numa sacada e a gente acha que ele é super esperto para isso, mas acidentes acontecem. Sem falar em atropelamento, em envenenamentos, em maus tratos. Então, não podemos deixar o nosso gato ficar passeando por aí sozinho. Isso é uma questão importante, é uma questão que a gente precisa sim puxar a responsabilidade pra gente. Poxa, mas meu gato não vai sair nunca. Eu moro num apartamento pequeno, vai ficar só naquele espacinho? A gente vai trabalhar o nosso ambiente, nós vamos utilizar todo o espaço do nosso ambiente, por mais que ele seja menor, por mais que seja de repente um apartamento, a gente vai utilizar tudo que a gente puder de recursos para trazer conforto para esse gatinho, para que ele tenha um ambiente agradável, que ele fique psicologicamente confortável. E você pode habituar o seu gato a passear com você, sob sua responsabilidade, com guia, coleira, num ambiente controlado. Então, é possível a gente colocar uma rotina de passeio para o nosso animal de uma forma que ele não corra risco, de uma forma que a gente esteja supervisionando esse momento. Se você tem que ir para o veterinário, se você vai viajar, coloque o seu gatinho numa caixa de transporte. Isso também é um ponto legal que a gente vai conversar na parte de enriquecimento, para a gente introduzir essa caixa de transporte no dia a dia. Por que não usar essa caixa de transporte como uma caminha, como um local para o seu gato comer ou brincar? Não é legal ele associar a caixa de transporte somente para ir para o veterinário, por exemplo, porque aí a gente vai ter aquelas situações em que ele associa a algo ruim, talvez. Tomou uma vacina? Alguma coisa assim? Então ele vai lembrar que ele vai entrar na caixa de areia e talvez passe por uma situação que ele não queira. Então a gente vai mexer em tudo isso para que a gente consiga lidar com o nosso gatinho de uma forma muito mais tranquila, para que a rotina necessária, as idas ao veterinário sejam muito mais confortáveis. A gente tem muita coisa para falar, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, curte o nosso vídeo, deem sugestões, se vocês querem falar de algum tema específico, se vocês têm dúvidas, gostaram do conteúdo, não gostaram, participem com a gente, coloquem sempre a opinião de vocês, contem as histórias de vocês, alguma dificuldade, algum problema que vocês estejam tendo, para que a gente consiga fazer aí desse caminho o mais legal possível. Ativem as notificações para que vocês recebam todo o conteúdo, não percam nada aí, porque tudo que a gente vai falar é muito interessante. Tchau, gente, até o próximo vídeo.